Meus amigos, hora de falar sobre direito do trabalho. E hoje vamos falar sobre um tema, infelizmente, comum, muitas vezes, de se ocorrer no ambiente de trabalho. Hoje vamos falar de acidente de trabalho com resultado morte. Algumas atividades laborais, algumas atividades profissionais. O próprio trabalhador que se especializa naquela atividade, que vai buscar aquele tipo de emprego, sabe que é da própria natureza daquelas atividades oferecer um maior risco, colocar em maior risco a integridade física, a saúde e, infelizmente, muitas vezes a própria vida daquele trabalhador. Vejam, o que se sabe é que em algumas situações ocorre o chamado evento laboral com resultado morte. A pessoa está ali trabalhando, o empregado está ali trabalhando e, bom, em decorrência de algum fator, esse fator que pode ter sido havido em consequência de uma falha humana ou até em consequência de um fato fortuito, uma força maior, enfim. O fato é que o trabalhador muitas vezes está ali no seu local de trabalho, ocorre um acidente e ele vem a óbito. Bom, muitas vezes, em decorrência desse próprio contexto de grande risco, a própria empresa, o empregador, já internamente, após as devidas investigações, chegando à conclusão de que o trabalhador veio a óbito em consequência de um fator do qual emanou uma responsabilidade da própria empresa, a empresa trata de se acercar, de ir em busca por meio do seu pessoal jurídico, de ir em busca dos familiares e oferecer um acordo justo. Obviamente não trará para a família o ente querido morto, mas é um acordo justo que, se visará prover àquela família de mínimas condições de subsistência, de maneira a diminuir, vamos dizer assim, um pouco das dificuldades que enfrentarão agora na ausência do ente querido falecido. Muitas vezes também, de outro lado, as empresas, o empregador, diante de um resultado morte do seu empregado, não oferece acordo. E é a família, então, que vai ter que contratar um advogado especialista naquela área, um escritório que tenha uma expertise naquela área, a fim de demonstrar a um juiz trabalhista, dentro de uma reclamação trabalhista, que o seu ente querido veio a óbito dentro do seu trabalho em consequência de uma ação ou uma omissão da empresa ou do empregador. Bom, e aí não tem jeito. Se não há acordo, tem que entrar com uma reclamação trabalhista e nessa reclamação trabalhista, o advogado terá que demonstrar para o juiz que aquele acidente que resultou na morte do trabalhador, as consequências agora da ação, da ausência do trabalhador para a sua família, merecerá uma indenização em favor dessa família. E aí terá que comprovar em juízo, por meio de testemunhas, por meio de prova documental, perícias, etc., laudos técnicos, vai ter que demonstrar que, no caso, está caracterizada a responsabilidade civil do empregador. Eu repito, seja por omissão ou seja por ação. Vai ter que demonstrar que, por exemplo, aquele resultado morte, aquela vida perdida do trabalhador se deu, e a responsabilidade civil nesse sentido é subjetiva, vai ter que demonstrar que se deu ou mediante dolo do empregador, dos prepostos do empregador, ou seja, que aquilo foi intencional, ou que houve ali um dolo eventual porque se assumiu o risco de se operar determinadas máquinas, que não estava devidamente ali com os devidos cuidados de manutenção, ou então vai ter que demonstrar ali culpa, imprudência, imperícia, negligência, omissão, portanto, de alguém naquela situação, de alguém na estrutura ali daquele setor da empresa, etc. Uma vez demonstrados toda essa série de fatores que eu acabei de demonstrar, e demonstrando, sobretudo, que aquele dano, a morte do empregador, veio em consequência direta, o nexo causal, portanto, da omissão ou da ação da empresa, do empregador, de seus prepostos, demonstrado isso,
demonstra-se, portanto, a responsabilidade civil do empregador e a justiça trabalhista, a tendência é que se reconheça aí também o dever do empregador da empresa em indenizar aquela família, aqueles entes queridos, aqueles dependentes que o trabalhador, que infelizmente perdeu sua vida, deixou e que essas pessoas naturalmente precisam continuar vivendo. Muitas vezes aquele empregador ceifado por aquela tragédia deixou ali menores, pessoas que precisam de alimentação, precisam pagar a sua escola, seu plano de saúde, sua moradia, enfim, condições mínimas de sobrevivência. E é justamente isso que se pede numa ação trabalhista. Aqueles substitutos processuais, ou seja, aquelas pessoas, os familiares, dependentes da pessoa que se foi, vai entrar com uma ação e um dos pedidos certamente vai ser, além do dano moral, que uma situação dessa sempre causa um dano moral à família, vai pedir também dano material e muitas vezes na modalidade de pensionamento. Significa que, por exemplo, aquele trabalhador que morreu tinha quantos anos? 35 anos? 40 anos? A mãe que ele deixou, o pai que eram seus dependentes, ou dois filhos pequenos, adolescentes, crianças, não sei, vão entrar com uma ação e dizendo, olha, meu ente querido tinha 40 anos. Ele teria uma vida produtiva, por exemplo, até 70 anos. Vai se chegar nos cálculos, os advogados vão pedir que aquela empresa, aquele empregador, pensione, pague uma pensão, um determinado valor justo, que a justiça vai considerar, vai pagar uma pensão daí a tantos anos, até aquela data que aquele falecido completaria 70 anos, por exemplo. Né? São esse tipo de pedidos que se fazem numa ação trabalhista, onde se busca uma indenização moral e material por conta de uma situação onde um trabalhador, infelizmente, veio a óbito em seu local de trabalho. Meus amigos, a situação é bem mais complexa do que isso, cada caso é um caso. Tentei esboçar aqui de uma forma informativa alguns pontos, alguns aspectos que podem ser abordados no meio de uma tragédia dessa. Essa foi a dica de hoje. Como lidar um ente querido, um dependente, como é que um dependente, um familiar que ficou, pode lidar diante da ausência repentina de um ente querido que morreu em seu local de trabalho. Um abraço, até a próxima.